Os cientistas finalmente descobriram uma pista crucial sobre a matéria escura. Essa descoberta pode reescrever os livros didáticos de física. O satélite Fermi detectou sinais anômalos de raios gama no centro da Via Láctea. Os dados mostram que 85% da matéria do universo está atravessando silenciosamente o seu corpo. Neste exato momento, trilhões de partículas de matéria escura estão passando pelo seu cérebro. O mais surpreendente é que pesquisas recentes descobriram que a distribuição dessas partículas no universo não é aleatória, mas apresenta uma estrutura de rede extremamente precisa. Físicos calcularam que as partículas de matéria escura, teoricamente, permanecem no corpo humano por apenas 0,0001 segundo. Esse número chocou toda a comunidade científica. Cientistas chineses construíram um laboratório a 2.400 metros de profundidade na montanha Jinping, dedicado exclusivamente a capturar essas partículas. Alguns físicos propuseram uma hipótese ousada. Talvez, enquanto observamos a matéria escura também esteja, de alguma forma, nos observando. Você sabia que a cadeira em que você está sentado, a tela que você está olhando e até o seu próprio corpo, somados, representam apenas 5% de toda a matéria do universo? Para onde foram os outros 95%? A resposta é matéria escura e energia escura. A matéria escura é algo extremamente estranho. Não pode ser vista, tocada, não emite luz nem absorve luz. Nem mesmo os raios X conseguem atravessá-la. Mas ela realmente existe. Porque, sem a matéria escura, todo o universo já teria se despedaçado. Imagine isto. A Via Láctea possui cerca de 400 bilhões de estrelas girando em alta velocidade, de acordo com a teoria da gravitação de Newton. Essas estrelas já deveriam ter sido arremessadas para fora da galáxia, mas isso não aconteceu. Após cálculos, os cientistas descobriram que deve existir na Via Láctea uma quantidade de matéria escura, cerca de 10 vezes maior do que a matéria visível, para gerar gravidade suficiente e manter essas estrelas firmemente presas. Ainda mais impressionante é o aglomerado Bala, descoberto em 2006. Após a colisão violenta de dois aglomerados de galáxias, cientistas observaram, por meio de lentes gravitacionais, que a matéria escura e a matéria comum estavam completamente deslocadas uma da outra. A matéria comum desacelerou devido às interações eletromagnéticas, mas a matéria escura não. Ela simplesmente atravessou tudo. Foi a primeira vez que a humanidade viu evidências diretas da matéria escura. Essa descoberta fez com que os cientistas céticos se calassem de vez. Então, o que exatamente o satélite Fermi descobriu? De 2008 a 2023, esse satélite monitorou continuamente o centro da Via Láctea, na faixa de alta energia de cerca de 20 GeV. Detectou um sinal de raios gama com distribuição esférica. Essa energia é cerca de 20 vezes a massa do próton, muito acima da escala de energia dos raios X. Após análise, os cientistas descobriram que o formato desse sinal coincide perfeitamente com as previsões teóricas do halo de matéria escura. A significância estatística atingiu níveis impressionantes de 13 a 19 sigmas. Vale lembrar que o padrão para confirmar uma descoberta na física é de apenas 5 sigmas. Esses dados são simplesmente esmagadores. Mais importante ainda, esses raios gama provavelmente são produzidos quando partículas de matéria escura colidem e se aniquilam. Quando duas partículas de matéria escura colidem, elas se convertem instantaneamente em energia, liberando raios gama de altíssima energia. Esse processo é mais provável no centro da galáxia, onde a densidade de matéria escura é maior, mas essa ainda não é a parte mais assustadora. Cálculos mostram que, neste exato momento, centenas de milhões de partículas de matéria escura por segundo estão atravessando o seu corpo. Elas não reagem com os seus átomos. Como fantasmas, atravessam diretamente sua pele, músculos, ossos e cérebro. Mas surge uma questão fundamental: se elas realmente não interagem com a matéria comum, como o satélite Fermi conseguiu detectá-las? Isso indica que as partículas de matéria escura, ocasionalmente interagem com alguma coisa, mas essa interação é extremamente fraca, e a probabilidade de ocorrência é incrivelmente baixa. Por isso, cientistas chineses construíram, a 2.400 metros de profundidade na montanha Jinping, em Sichuan, o laboratório de detecção de matéria escura mais profundo do mundo, justamente para capturar essas colisões, com probabilidade de 1 em 1 trilhão. O design do laboratório de Jinping é um verdadeiro milagre da engenharia humana. 2.400 metros de rocha conseguem bloquear 99,9999% da interferência de raios cósmicos. Ali, os cientistas usam 300 toneladas de xenônio líquido como detector, aguardando que uma partícula de matéria escura colida com um núcleo de xenônio, produzindo um lampejo extremamente fraco de luz. Esse experimento já está em operação há vários anos, e, durante esse período, um fenômeno estranho foi observado. O detector estava contaminado com quantidades extremamente pequenas de trítio, apenas 20 átomos de trítio por quilograma de xenônio, enquanto a mesma massa de água potável contém 5 trilhões de átomos. Isso significa que eles construíram um dos detectores mais puros do mundo. Mesmo assim, eles ainda não conseguiram confirmar um sinal direto de partículas de matéria escura. Por que a matéria escura é tão difícil de capturar? Porque talvez os cientistas tenham procurado na direção errada desde o início. Nos últimos 30 anos,
A comunidade científica apostou fortemente na teoria dos WIMPs, partículas massivas de interação fraca, com massas entre 100 e 100 mil gigaelectronvolts, que teoricamente deveriam ser mais fáceis de detectar. No entanto, todos os experimentos globais, desde o Lux Zeppelin, nos Estados Unidos, até o Xenon, na Europa, e o Panda X, na China, não encontraram absolutamente nada. O experimento Lux Zeppelin utilizou 7 toneladas de xenônio líquido, operou no subsolo por 280 dias, e aumentou a sensibilidade da detecção em 5 vezes. O resultado ainda foi zero. Isso fez com que cada vez mais cientistas começassem a questionar se a matéria escura realmente é composta por WIMPs. Ela pode ser feita de áxions, fótons escuros, ou algo completamente fora da nossa imaginação. Existem teorias ainda mais ousadas. Alguns cientistas sugerem que a matéria escura pode possuir algum tipo de capacidade de processamento de informação. Pense nisso. A matéria escura representa 85% da matéria do universo. Está espalhada por todo o cosmos, formando uma gigantesca estrutura em rede. Se as partículas de matéria escura puderem interagir entre si, de uma forma que não conseguimos compreender, será que elas formam uma espécie de rede neural em escala cósmica? Isso soa como ficção científica, mas estudos de 2024 mostram que a distribuição da matéria escura não é totalmente aleatória. Em grandes escalas, ela forma estruturas filamentares extremamente detalhadas, muito mais complexas do que os modelos de matéria escura fria previam. O mais perturbador é o seguinte: se a matéria escura realmente nos observa, qual seria o objetivo dessa observação? Dados mais recentes de 2024, do projeto do espectrógrafo de energia escura, mostram que a taxa de expansão do universo não é constante como se pensava. A própria energia escura pode variar com o tempo, e talvez até inverter ou desaparecer. O que isso significa? Significa que a evolução do universo pode não ser um processo aleatório, mas guiado por algum mecanismo que ainda não compreendemos. Matéria escura e energia escura representam 95% da massa e energia do universo. Se ambas estão mudando, será que nós, esses 5% de matéria comum, somos apenas um subproduto de um sistema gigantesco? Agora, voltando à pergunta inicial, os cientistas realmente encontraram a matéria escura? A resposta é sim e não. Sim, porque o satélite Fermi realmente detectou sinais anômalos de raios gama, e o laboratório de Jimping está reduzindo cada vez mais os possíveis esconderijos da matéria escura. Mas não, porque essas descobertas ainda não são suficientes para afirmarmos que encontramos a matéria escura. Ao longo da história, já houve muitas vezes em que cientistas acharam que haviam encontrado matéria escura, e depois descobriram que se tratava de pulsares, supernovas, ou outros fenômenos astrofísicos. Em 2024, alguns cientistas chegaram a sugerir que a matéria escura talvez nem exista, e que todos esses fenômenos possam ser explicados por teorias modificadas da gravidade. Mas independentemente de qual seja a verdade, uma coisa é certa: neste exato momento, enquanto você lê este texto, trilhões de partículas de matéria escura estão atravessando o seu corpo, esta cidade e todo o planeta. Elas existem desde o nascimento do universo, testemunharam o surgimento das primeiras estrelas, a formação da Via Láctea, e também o aparecimento da civilização humana. E, até hoje, ainda estamos desesperadamente tentando entender o que elas realmente são. Talvez um dia, quando finalmente compreendermos a matéria escura, descobramos que quem sempre esteve sendo observado somos nós mesmos.